Mas aí é o Bom seguinte, dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Caffarelli, Gustavo Souza e Jean Leroy. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cielo. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Cielo, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Caffarelli, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem presentes aqui na nossa conferência. Esse nosso segundo TRI, ele é um segundo TRI atípico, né, porque dentro da questão da crise do Covid-19, ele basicamente pega os 3 meses cheios, pega abril, maio e junho. É interessante que quando você olha sobre o nosso índice aqui do Cielo, do varejo, em março nós tivemos uma redução, em março, porque só pegaram as 2 semanas de março, nós tivemos uma redução de 21% do mercado de varejo do país, o mercado todo, né? Em abril caiu para 38%, em maio se manteve em 29,7%, e em junho, o último mês do trimestre, caiu para menos 22%. Então, de certa maneira, que mostra um pouco o impacto que nós tivemos enquanto o líder de varejo no país em termos de adquirência, que a hora que o mercado cai, como chegou a cair 54%, obviamente a gente cai também em termos de faturamento, em termos de volume. Vocês acompanharam que nós tivemos 500 mil companhias fechadas nesse período, algumas estão reabrindo, outras nunca mais reabrirão. 54% de lojas ficaram fechadas durante esse período quase lá. Hoje nós estamos com quase 90% das lojas não abertas, mas transacionando, significa que elas estão vendendo de portas fechadas, mas obviamente não é o mesmo volume de vendas que se fazia antes da crise. Temos uma projeção, né, de queda dos produtos, tanto dos produtos básicos quanto dos produtos de luxo. A expectativa é que essa queda toda ela se resuma em 40% esse ano. E aí, quando a gente olha a Cielo sobre essa ótica de dar esse suporte para o varejo, a gente sofre as mesmas consequências. E eu diria para os senhores que a gente sofre essa consequência em dobro, porque quando a gente observa a Cateno, que é uma empresa que hoje nós temos 70% dela, e o resultado dela já é significativo para o resultado da Cielo, a Cateno sofre o mesmo impacto, porque durante esse trimestre houve uma redução brusca dos usuários e portadores de cartão de crédito, seja para débito, reduziram substancialmente as suas compras. Isso impacta diretamente o resultado da Cateno. E uma outra variável que influenciou muito forte nisso para nós foi a questão da desvalorização do real frente ao dólar, justamente porque nós temos uma operação nos Estados Unidos, a Merchant, e acaba refletindo, uma variação cambial dessa acaba refletindo negativamente na nossa equivalência. Então, eu chamo essas variáveis que eu estou trazendo para vocês de variáveis não controláveis. Ou seja, todo esse resultado negativo da Cielo
no segundo trimestre de 2020, ele se dá única e exclusivamente por essas variáveis não controláveis. Isso não nos abala, isso não abala o trabalho que a gente já vem fazendo já desde o início do ano passado, onde nós estamos trabalhando forte a questão da transformação digital, a questão da tecnologia da Cielo, o redimensionamento, a reestruturação da companhia, o ajuste de despesas, reduzindo despesas com bastante intensidade, Gustavo vai mostrar depois aqui, criando novos programas que possam nos aproximar mais dos nossos clientes, modelando os nossos negócios, reduzindo a nossa alavancagem, né? Vocês vão acompanhar também pelo Gustavo, a gente está batendo um recorde em termos de alavancagem nessa gestão atual. Fomos escolhidos pelo WhatsApp para ser o adquirente dele no Brasil. Nós participamos de uma seleção praticamente com todos os demais adquirentes do Brasil e nós fomos o escolhido. Isso é importante frisar, que não significa que nós teremos exclusividade. No Brasil não existe exclusividade de adquirente mais desde 2010, mas significa que a Cielo, pela sua capacidade tecnológica e pela sua capacidade de integrar o seu sistema com o sistema do WhatsApp, foi a primeira adquirente a ser escolhida por ele. E estamos desenvolvendo também, mediante o nosso Cielo Pay, que é hoje a nossa plataforma digital, vários relacionamentos com várias empresas com relação ao white label, que a gente deve estar anunciando muito em breve. Pessoal, o segundo semestre, ele vem de uma forma intensa. A gente acredita que ele tende a ser melhor do que foi o segundo trimestre, né? Mas a gente gostaria de, como eu falei, considerar mesmo essas variáveis não controláveis, mas levar em consideração e reforçar para vocês todos aqui o trabalho que nós estamos fazendo com relação à nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? Primeiro de tudo, é aquilo que eu falo desde quando eu cheguei na Cielo. Nós estamos readequando a nossa equação de grandes contas e varejo / empreendedores. A gente chegou a ter uma equação com mais de 70% concentrado em grandes contas, sendo que o varejo, que chegou a ter 50% de market share na Cielo, chegou a menos, em determinado momento, chegou a menos de 30%. Então, nós estamos retomando esse nosso crescimento de varejo. A gente acredita que uma relação 50%, 50-50, seja uma relação adequada, porque no varejo nós teremos margem e no atacado, em grandes contas, nós teremos volume. Isso, para nós, as duas questões são absolutamente importantes para a nossa liderança e para a estruturação de resultados na expectativa dos nossos investidores. O segundo ponto, nós temos tido bastante sucesso no incremento de antecipação de produtos performados, ou seja, nós chamamos aqui de receba rápido. Nós batemos esse mês que passou, o mês de junho, 29,6% em termos de penetração. Isso, para nós, é recorde absoluto. Nós temos a média de 18% e nós devemos fechar aí até o final do ano de 2020 passando de 35% em termos de penetração. Isso é fundamental no mundo atual da adquirência, na medida que a gente junta hoje MDR, aluguel e venda, junto com produtos de pré-pagamento. Então, isso para nós é absolutamente importante. O resultado disso, como eu falei para vocês, a gente já tem hoje, em termos de varejo, que era 29%, já está em 36%, naquela equação que eu falei que nós pretendemos chegar a 50%. E falei também que o produto de crédito já teve aí uma penetração de 29,6%. Concomitantemente a isso, eu entendo que a Cielo ganhou um protagonismo muito forte durante a crise, seja no dimensionamento de soluções para os nossos clientes. O Superlink, por exemplo, que é um produto que nós já tínhamos há 2 anos e, de certa maneira, estava subutilizado, nós tivemos nesse período um incremento de 800% de empresas credenciadas para estarem habilitadas a isso. Eu posso dizer para vocês que, atualmente, 800 mil empresas na Cielo podem efetuar recebimentos por Superlink. O NFC, o Near Field Communication e o QR Code também cresceram de forma bastante significativa. E o WhatsApp, que eu já comentei, daqui a pouco eu vou tecer mais detalhes com relação a isso. Com relação a todo esse processo, eu diria para vocês que
a gente também, na parte do crédito, e muito além de uma simples antecipação, de um simples pré-pagamento, nós estruturamos esse trimestre uma área específica para atuar em crédito na nossa empresa. Isso foi autorizado pelo Conselho de Administração. A gente já está com a estrutura praticamente pronta e nós vamos, além da antecipação, simplesmente baseada em recebíveis performados. Nós temos uma série de clientes que têm uma longa tradição com a Cielo e a gente pode estar aí suportando mais esse cliente com essa alternativa de produtos de crédito. Também recebemos autorização do Banco Central esse trimestre com relação a sermos um emissor de moedas. Então, isso para nós é importante para o Cielo Pay. A gente pode embolsar, a partir de agora, cartões pré-pagos, a gente pode estar fazendo tudo isso dentro da própria Cielo. Antes nós tínhamos que demandar outras empresas. E uma outra coisa muito importante para nós é que nós aprovamos na Assembleia de semana passada, na Assembleia Geral Extraordinária, que a Cielo também, além de vender e alugar máquinas, pode se utilizar do Instituto do Comodato. Isso para nós é importante tanto para grandes empresas, como é o caso da Ambev, que nós já estamos fazendo um trabalho junto com eles por meio de um braço tecnológico da Ambev chamado Domus, e nós podemos atuar em todos os segmentos. Então, o Comodato para nós é muito bom na medida que a gente reduz subsídio quando a gente vende uma máquina e também sob a ótica de você ter mais mobilidade e para você ativar mais máquinas. Muitas vezes estávamos observando que de 10 máquinas vendidas, a gente vinha ativando 6, 7, e aquelas 3 que a gente vendeu e pagou um subsídio, a gente acaba jogando fora aquele dinheiro que a gente pagou. Então, é muito importante termos também essa modalidade do subsídio. Enfim, senhores, a Cielo vem se desafiando a si própria a cada dia que passa, e eu não tenho dúvida que nós estamos concomitantemente a um trabalho focado em melhorar a qualidade do serviço prestado do dia a dia no nosso BAU, o que eu chamo de nosso business as usual, a operação em si, principalmente primando pela qualidade do serviço prestado, principalmente primando pela melhor experiência do cliente. Hoje, esse produto comoditizado nosso, o grande diferencial é a experiência do cliente. Preço é importante, marketing é importante, produto é importante, tecnologia é importante, disponibilidade é importante, mas mais importante do que tudo isso é a experiência do cliente. Então, eu queria que os senhores, nessa nossa conferência, que eu chamo de uma conferência não usual, justamente porque nós temos uma série de variáveis não controláveis nesse processo que eu já relatei, pudessem considerar essa separação, ou seja, vamos considerar o Covid e todas as suas consequências, mas, de outro lado, vamos considerar também tudo que nós estamos fazendo para que a Cielo continue sendo a grande líder desse mercado e a Cielo continue sendo a grande provedora da melhor qualidade de serviços, seja em empreendedores, seja em varejo, seja em grandes contas. Eu vou passar a palavra para o Gustavo e a gente vai estar aí depois para dirimir qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Caffarelli. Bom dia a todos. Para os que estão participando por telefone, eu vou sempre me referir ao slide específico da apresentação. E peço também que a nossa empresa de teleconferência, para os que estão participando por webcast, que ela vá no webcast atualizando esses slides. Então, eu vou começar a apresentação aqui no slide 3. No slide 3, à nossa esquerda, nós temos métricas que sintetizam o impacto que a pandemia trouxe para o nosso país e também para os números da Cielo. Especificamente no ICVA, compilado pela Cielo, nós tivemos uma queda nos meses de abril, maio e junho, numa comparação com dias equivalentes em fevereiro, da ordem de 30%. Nesse mesmo tipo de comparação, de meses de abril, maio e junho, com dias equivalentes em fevereiro, os volumes da Cielo tiveram um impacto de 26,5%. E os volumes da Cateno tiveram um impacto de 24,8%. Nesse período, a gente conseguiu observar, e agora me referindo à parte direita do slide, um aumento da produtividade dos times comerciais e do administrativo. A gente vai ver um slide com detalhamento disso um pouco mais à frente. Nós tivemos um aumento da penetração de produtos de prazo no segmento de varejo e empreendedores, que chegou a quase 30%, e tivemos também um grande crescimento da adoção de digitais. Eu peço agora que todos vão para o slide 4
da apresentação. No slide 4, aquela informação que a gente colocou no slide anterior, agora a gente vê o comportamento dela mês a mês. Então, a gente viu que o ICVA, especificamente, ele tem mostrado melhora mês a mês. Também o mesmo tipo de comparação com dias comparáveis do mês de fevereiro. Então, em abril, já estava 37,4% abaixo. Em junho, ele chegou a 22,4% abaixo. E também mostramos aqui para vocês um comportamento do IPVA de 1 a 22 de julho. Ele está 15,7% abaixo, então uma recuperação gradativa. Da mesma forma, na Cielo, em abril, tivemos um impacto em volumes de 35,5%. Em junho, esse impacto já reduziu para 17,6%. E nos primeiros 22 dias de julho, uma queda de volume de 8,7%. Na Cateno, também uma tendência gradativa de recuperação. 32% de impacto em abril, 18% de impacto em junho e, nos 22 primeiros dias de julho, um impacto de 14%. Peço agora que todos vão para o slide 5. No slide 5, a gente compartilha com vocês uma outra métrica que a gente usou para acompanhar os impactos dessa crise, que é, na visão da Cielo, acompanhando se houve uma transação ou não na maquininha daquele estabelecimento, a gente verificar, uma proxy para ver se esse estabelecimento estava funcionando ou não. Chegamos ali num ponto mínimo de 50% dos estabelecimentos que trabalham com a Cielo em funcionamento ali no meio de março. Essa métrica foi se recuperando gradualmente, fechamos o mês de junho com 87% dos estabelecimentos comerciais em funcionamento e agora, em 22 de julho, estávamos com 91% dos estabelecimentos em funcionamento. Passando para o slide 6, aqui a gente faz um outro tipo de comparação, um outro tipo de quantificação. Na primeira coluna, tanto na visão de Cielo Brasil quanto na visão de Cateno, na primeira coluna desses dois gráficos, nós estimamos o que teria sido um volume se não fosse o impacto da crise. E abaixo, nas notas de rodapé, nós explicamos como fizemos essa projeção de volume. Nós observamos que os meses de janeiro e fevereiro de 2020, combinados na Cielo Brasil, em comparação ao mesmo período de 2019, cresceram 8,7%. Aplicando esses 8,7% ao segundo trimestre, esse mesmo tipo de crescimento, teríamos tido um segundo trimestre, neste método, com um volume de 178,8 bilhões de reais. Não foi isso que aconteceu. O realizado foi um volume de 127,9 bilhões de reais, o que dá uma diferença de volume de 51 bilhões de reais. No mesmo tipo de metodologia e de cálculo, aplicamos um crescimento de 10,2% na Cateno e, nesse método, falamos, olha, teríamos tido um segundo trimestre com volumes de 75 bilhões, mas o realizado foi de 55,5 bilhões de reais, uma diferença de 19,5 bilhões. Aplicando os yields de receita dessas duas empresas nos seus respectivos volumes, nesse gap de volume, nesse delta de volume, a gente chega a um impacto de receita na Cielo de 404 milhões de reais e um impacto de receita na Cateno de 175 milhões de reais. A gente achou importante incluir esse slide somente a título de uma referência. Vocês viram que é uma estimativa, não é a conta mais perfeita, mas é uma conta que serve para ilustrar o impacto dessa crise nos nossos números. Eu peço agora que todos vão para o slide 7, por favor, onde observamos o sumário da nossa performance financeira. A nossa receita operacional líquida fechou o segundo trimestre em 2.450, o que é uma redução de 12% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O nosso EBITDA fechou em 236 milhões de reais, que é uma redução de 69,7% na mesma comparação, e registramos um prejuízo líquido de 75,2 milhões de reais. Peço agora que os senhores vão para o slide 8. No slide 8, nós temos aqui o nosso tradicional gráfico de volumes, e começando pelo volume financeiro, primeiro a gente destaca, naquele círculo roxo acima do gráfico, qual era o ritmo de crescimento ano contra ano no quarto trimestre. Estávamos crescendo
no quarto trimestre de 2019 contra o quarto trimestre de 2018, há um ritmo de 12,6%. E mostramos que esse decréscimo de volumes ele é, em grande parte, causado pela crise. Tivemos, no segundo trimestre, uma contração de volumes de quase 20%. Quando a gente olha para a base ativa de clientes, a mesma dinâmica. Crescíamos num ritmo de 17,7% no quarto trimestre do ano passado. E essa crise já fez com que tivéssemos uma contração de base nesse segundo trimestre. E quando a gente olha para produtos de prazo, crescíamos num ritmo de 18,8%, mas aí temos uma dinâmica que não é só a dinâmica da pandemia, também uma dinâmica que temos comentado com vocês conferência após conferência, que é a de alocação de capital para produtos de prazo, com uma ênfase menor em grandes contas e uma ênfase muito maior em varejo e também no segmento de empreendedores. Veremos já como que a penetração de produtos de prazo no segmento de varejo e empreendedores cresceu nesses últimos períodos. Indo agora para o slide 9, nós temos uma visão do nosso yield de receita. Na comparação desse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, tivemos uma pequena contração de yield de 3 pontos base e, na comparação com o trimestre anterior, tivemos uma relativa estabilidade. Um ponto importante que a gente está vendo nesse gráfico à direita, quando a gente vê desde o primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma redução forte de yield. Um outro dado que compartilhamos com os senhores ao longo das últimas divulgações era o percentual do nosso portfólio que havia sido reprecificado, chegamos à totalidade disso, e agora estamos em um período de estabilidade de yield, também contribuído pela parte da nossa receita que não varia tanto com o volume, especificamente a receita de aluguel. Quando temos uma contração de volume, isso também contribui para o nosso yield. Passando agora para o slide 11, eu peço que os senhores vejam essa métrica do slide 11, que representa a primeira etapa do esforço comercial do nosso Hunter. Essa é a etapa de apresentação de uma proposta comercial. A gente pegou a primeira etapa justamente para tentar mostrar com dados recentes o que tem acontecido em termos de produtividade. Quando eu digo a primeira etapa, é porque depois disso tem a assinatura do contrato, o recebimento do equipamento, credenciamento e assim por diante. Mas para que a gente mostrasse já como no segundo trimestre essa variável está se comportando, a gente achou justo que trouxéssemos aqui esse primeiro estágio do processo de venda. Utilizamos como base 100 para referência o mês de janeiro de 2020. Observamos que em março e abril sofremos com o impacto da crise e depois tivemos uma recuperação dessa métrica, inclusive para um patamar superior ao que havíamos visto antes da crise. Peço que a gente vá agora para o slide 12, por favor. Aqui a gente dá alguns destaques do segmento de varejo e de empreendedores. Aqui eu me refiro àquele reequacionamento que o Caffarelli falou entre os segmentos da companhia. E chamo a atenção de vocês que quando a gente olha para a participação dos segmentos de varejo e empreendedores no TPV total da Cielo, no primeiro trimestre do ano passado, estávamos em um patamar de 31%. E nesse segundo trimestre, atingimos um patamar de quase 36%. Então, tem sido gradual o espaço que varejo e empreendedores, esses dois segmentos, têm ganho no nosso TPV. E quando a gente olha para o gráfico da direita, a penetração de produtos de prazo nesses segmentos. Então, a gente vê que nesse segundo trimestre especificamente, a gente mostrou um belo comportamento ascendente. Isso também é resultado de um trabalho bastante focado nesse ano na promoção deste produto. Passando agora para o slide 13, a gente fala alguns destaques na parte de gastos e de eficiência. Primeiro, no gráfico à esquerda, a gente adotou um conceito chamado de gastos normalizados. A gente fez algumas exclusões nos gastos para mostrar o comportamento de tendência. Excluímos um fio de bandeira totalmente dependente de volume, excluímos os subsídios, como temos conversado em vários calls aqui, a política de subsídios da Cielo tem sido bastante restritiva. Temos mais informação sobre isso no nosso release desse trimestre. Lá os senhores vão ver que, em termos de novas concessões de subsídio, esse volume está muito próximo de zero. E o que temos de subsídio a amortizar ao longo do ano é resultado das vendas que fizemos no ano passado. Por esse motivo, para mostrar mais um comportamento de tendência, também excluímos os subsídios.
Excluímos também os serviços prestados pelos bancos, que são um novo item de custo nesse ano, como os senhores sabem, era um item redutor de receita no ano passado, e excluímos também gastos não recorrentes. Nessa comparação, nós vemos que o primeiro trimestre contra o quarto mostra uma queda de 15% e uma relativa no segundo trimestre. Nós continuaremos a fazer trabalhos de eficiência para melhorar ainda mais esse número. E trabalhos de eficiência muito voltados nas tradicionais metodologias de orçamento base zero, onde os principais destaques para esse ano foram uma revisão do nosso modelo de operação da central de atendimento, revisão do modelo de logística, também uma revisão do pacote de benefícios e outras otimizações. E isso também passa por outros itens que são mais de conteúdo cultural do que de impacto no bottom line, que são políticas mais restritivas de viagem, veículos para a força comercial e mesmo de serviços administrativos prediais. Passando agora para o slide 14, a gente entra na parte de inovação digital e aqui a gente destaca soluções que foram bastante usadas nesse período da crise, porque ajudaram bastante os nossos clientes a contornar as restrições que a pandemia acabou trazendo. Então, solução de NFC, o nosso Superlink, uma parceria com a Log para viabilizar a entrega dos nossos clientes e o próprio QR Code. Então, tivemos um volume capturado em soluções digitais que cresceu mais de 152%. Na comparação de fevereiro com junho de 2020. Passando para o slide 15, nós temos aí um histórico da evolução de soluções digitais da Cielo, de forma que a gente apresenta para o mercado o portfólio mais completo de soluções em adquirência. Indo para o slide 16, temos um lançamento recente, a possibilidade de pagamento por WhatsApp. Esses pagamentos pelo WhatsApp vão ser feitos pela ferramenta Facebook Pay, processados pela Cielo. Existe a possibilidade de fazer transferências P2P e P2M, e com uma facilidade, chega a ser tão simples quanto enviar uma foto. Destacamos aqui que essa modalidade está aguardando a avaliação dos reguladores. No momento, ela está suspensa. Indo para o slide 17, para fazer frente às demandas dos nossos clientes, a gente vê que um caminho muito importante vai ser cada vez mais investimento em produtos de crédito e, com isso, criamos uma nova estrutura para isso dentro da Cielo, uma nova área dedicada a identificar as necessidades dos nossos clientes e oferecer soluções. Atualmente, já contamos com algumas soluções em parceria, como o crédito com garantia em recebíveis, a antecipação de duplicatas e também o crédito com garantia em imóveis. Passando para o slide 18, destacamos aqui a autorização recente que foi obtida pela Cielo com a licença de emissor de moeda eletrônica. No curto prazo, essa licença vai permitir que a Cielo oferte conta de pagamento, cartão pré-pago, serviços de banking como transferência, pagamento de contas e também o ingresso na plataforma do Pix. E no médio prazo, a gente vai ter soluções que vão poder entrar no ambiente de Open Banking, plataformas White Label, e também complementar nossos serviços de dados, inteligência e conciliação. Passando agora para o slide 19, como havíamos comentado, observamos um grande crescimento das soluções de pagamento sem contato físico, né, sem o uso do cartão. Então, observamos no gráfico da esquerda o forte crescimento ano contra ano do e-commerce. Nesse dado, expurgamos os setores de turismo e aviação, que sofreram um grande impacto de volume com esta crise. E no gráfico da direita, mostramos como as transações de e-commerce, NFC e QR Code ganharam representatividade no total de transações da Cielo, respondendo nesse segundo trimestre por 18% do total de transações. Passando agora para o último slide, o slide de liquidez e endividamento. Fechamos o trimestre com uma posição de caixa de mais de 7 bilhões de reais, um montante aplicado em ARV de 4,8 bilhões de reais, amortizações calendarizadas para o terceiro trimestre de 4,2 bilhões e dívidas no longo prazo de 9 bilhões de reais. E uma alavancagem bastante controlada num patamar de 1,21 vezes. E agora agradeço a participação de todos e abro aqui a etapa de perguntas e respostas dessa nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso tenha alguma pergunta, pressione *1* do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A primeira pergunta é de Marco Calvi, Itaú BBA. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntinhas do nosso lado. Primeiro, uma super específica, se vocês puderem clarificar aí um pouquinho melhor a origem dessa perda operacional aí, mais ou menos de 25 milhões, que vocês reconheceram nesse trimestre, só para entender mais ou menos a origem dessa linha. E a segunda, uma pergunta um pouco mais de longo prazo, se vocês puderem comentar um pouco as principais iniciativas que a empresa tem feito aí ao longo dos últimos meses com o objetivo de incentivar a implementação do Pix, né? Se puderem comentar aí, por favor. E como é que a implementação do Pix, de repente, coexiste com a estratégia da companhia de cartão pré-pago? Como é que a estratégia de cartão pré-pago deve se desenvolver uma vez que o Pix for implementado e enfim, progredir da forma como o regulador espera? Obrigado, pessoal. Bom, Caffarelli, Gustavo aqui. Marco, obrigado pela tua pergunta. Eu vou começar aqui respondendo a primeira pergunta e vou pedir para o Caffarelli complementar a segunda, que é a questão do Pix, ok? Então, com relação à perda operacional, nós tivemos um evento pontual nesse trimestre. Identificamos que tivemos uma fragilidade que foi explorada, essa fragilidade já está sanada, de forma que não teremos outros eventos dessa natureza. Infelizmente, esse tipo de vulnerabilidade de tempos em tempos é identificado, é explorado e cabe à empresa tomar as medidas para que isso não se repita. Então, tivemos esse evento que é não recorrente, já fizemos a provisão e já tomamos as medidas para que ele não se repita. A gente não dá muito mais detalhes sobre isso, justamente pela sensibilidade do tema e para preservar o próprio saneamento da vulnerabilidade que fizemos em cima desse tema. Com relação ao segundo ponto, eu passo para o Caffarelli, que fale um pouco mais estrategicamente das iniciativas para a integração com o Pix. Por favor, Caffarelli. Perfeitamente. Marcos, o que está acontecendo aqui, nós temos então a previsão do lançamento do Pix para novembro. Tudo indica que vai acontecer efetivamente em novembro. É uma iniciativa bastante moderna, vamos dizer assim, do regulador brasileiro de trazer um novo sistema de pagamentos, onde ele vai ter digamos, um objetivo de facilitar transações P2P e P2M. E eu entendo que o Pix, ele vem, muito parecido com o que aconteceu na China, ele vem como um produto para poder, além de oferecer ao consumidor mais uma alternativa de pagamento, ele vem com um objetivo mais importante ainda, que é o objetivo de inclusão social no sistema financeiro. Então, quando a gente observa como é que a Índia se comportou depois que foi lançado o sistema de pagamento deles lá, na verdade, as transações tradicionais tiveram pequena redução, mas o grosso das transações no novo sistema se dá muito com aquela população que não tinha inclusão bancária. No Brasil, agora, quando nós vamos fazer o pagamento da assistência emergencial da Caixa, nós detectamos que mais de 60 milhões de brasileiros hoje não têm conta bancária, nem conta digital, inclusive. A gente tem uma informalidade muito forte no Brasil ainda, e essa informalidade ela precisa ser enfrentada. Óbvio que quanto menos dinheiro em circulação, melhor para todos, né? Sobre a ótica da segurança, sobre a ótica da logística, sobre a ótica do custo do transporte de valor e assim por diante. Então, o Pix vem, ele vem para somar. Eu te diria, é importante lembrar que o foco do Pix é débito. Então, outra coisa, nós, enquanto adquirentes, estamos no modelo do Pix, nós fazemos todo o pano de fundo dessa transação, então, para nós, muda pouco. Pelo contrário, eu acredito que quanto mais inclusão bancária você tiver,
mais transações acontecerão. Por que eu acredito nisso? Primeiro, que o mercado de crédito de cartão no Brasil cresce uma média de 20% ao ano. Segundo, porque a penetração do consumo das famílias hoje ela está na faixa de 40% do PIB. Em países mais desenvolvidos, isso vai para 80%, para 100%. Então, nós temos um horizonte muito interessante. E eu acho que essa modernização que o Banco Central vem trazendo para o Brasil, ela é bastante significativa para ajudar nesse processo de transformação digital. Processo esse que o Covid acabou acelerando agora nesse momento. Perfeito, Caffarelli. Só um follow-up. Assim, então, o entendimento vamos dizer assim, estratégico da companhia é que, mesmo com a implementação do Pix, a estratégia de cartão pré-pago ela coexiste com eventual implementação das pessoas de fato utilizando aí a nova plataforma do Banco Central, correto? Eu quero entender, Marcos, que o que está acontecendo na prática é o seguinte: antigamente nós definíamos o canal de relacionamento dos clientes. Hoje, nós somos obrigados a desenvolver vários tipos de canais, várias alternativas, e pelo empoderamento do consumidor, vai caber a ele definir o seguinte: qual canal é da minha conveniência naquele momento, né? Então, eu acredito que existe aí nós vamos viver durante um bom período com vários tipos de canais de relacionamento, de transferência de recursos. Por exemplo, o WhatsApp, você vai poder mandar dinheiro para alguém do seu relacionamento que nem se manda uma fotografia hoje. Quer dizer, então, o nível de contato, de atrito, é o mínimo possível. E a gente vai avançar muito para esse processo, seja pelo teu telefone, pelo número do seu telefone, pelo seu CPF, pelo seu e-mail, você já consegue fazer essas transferências. Então, eu diria para você que a gente vai disponibilizar uma série de soluções para o mercado, e o mercado vai usar essas soluções na medida da sua necessidade e da sua conveniência. Não vejo assim, pré-pago continua existindo, pode alguma coisa migrar para o Pix? Pode, obviamente, mas eu acho que tem uma série de outras coisas no próprio pré-pago que ainda são instrumentos aí de relação forte entre empresas de pré-pagos e seus clientes. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Mariana Tadeu, do Banco UBS. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Uma pergunta em relação à parceria do WhatsApp. Se vocês pudessem dividir um pouco mais com a gente em relação ao Economics. A gente sabe o quanto que é o MDR hoje numa transação peer-to-merchant. No peer-to-peer, não tem cobrança de MDR, quem que estaria subsidiando esse interchange fee? E, de modo geral, o interchange fee, como que ele é comparado a uma média hoje de interchange fee, aquela que a gente vê lá no Banco Central? É mais baixo ou mais alto do que a média? Obrigada. Mariana, boa tarde, bom dia, né? Obrigado pela sua pergunta. Deixa eu te falar o seguinte, eu vou falar aqui o que eu posso falar, porque a gente tem um contrato de confidencialidade bastante forte com relação ao Facebook e aos nossos parceiros, bandeiras e bancos, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: com relação ao P2P e P2M, no P2P, quem vai absorver esse custo é o próprio WhatsApp, ok? Até porque ele vai compensar parte do que ele vai estar recebendo no P2M. O preço do P2M a R$ 3,99, num primeiro momento, o foco desse preço ele está ligado aos pequenos empresários, que hoje muitas vezes estão pagando 5%, 6%, 8%, 10% com relação à utilização de adquirentes. Então, eu te diria que é um preço absolutamente competitivo. Mais do que isso, em termos econômicos, eu não tenho nesse momento como te passar, porque nós estamos aí sob a ótica do sigilo comercial. Não sei se isso te satisfaz. E só uma outra dúvida, eu entendo também que a Cielo não tem a exclusividade como adquirente nesse esquema. A entrada de um novo adquirente poderia ser com MDR menor? Poderia ter uma competição por MDR também aí? Não. Deixa eu te falar então. É o seguinte, primeiro, mais uma vez eu vou reforçar aqui, não existe exclusividade. O que o WhatsApp fez foi uma RFI para selecionar adquirências no passado e acabou optando naquele momento só pela Cielo. Nós demoramos 1 ano e meio praticamente para a gente desenvolver todo o sistema de
conexão com o WhatsApp, investimos bastante, e, na verdade, a gente começa agora como primeiro, mas a gente já tem ciência, e isso, como eu falei, não existe exclusividade desde 2010. Coincidentemente, eu era presidente da BEX e fui eu que assinei o fim da exclusividade. Então, é óbvio que outros adquirentes virão, obviamente vão ter que passar pela mesma etapa que nós passamos para poder desenvolver os sistemas, mas eu acho também que são bem-vindos, porque, na verdade, eu acho que quanto mais adquirente, mais capilaridade se tem no país para efeito de transação. Então, não vejo isso como nenhum tipo de ameaça, pelo contrário. Em termos para nós também, esse ano nós não lançamos nenhuma receita do WhatsApp, justamente porque estávamos em piloto, estávamos fazendo a implementação. O que será alçado, obviamente, a partir da autorização do Banco Central para o ano que vem. Mas isso vai nos trazer também uma condição competitiva no mercado dos empreendedores. Obrigada. Obrigado. A próxima pergunta é de Gustavo Schroden, do Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Bom dia, Caffarelli, Gustavo, Jean. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas também. A primeira delas, eu queria voltar um pouquinho no resultado. Acho que foi muito bem explicado o impacto de top line que vocês tiveram, basicamente pelos problemas em relação a volume, que acho que são totalmente compreensíveis. Mas eu queria entender se teve um outro grande ofensor aqui no resultado, que foi nas linhas de despesas, né? Ou seja, se teve um problema no seu top line, mas que é incontrolável, como foi colocado, mas se a gente olhar a linha de despesa operacional, teve um crescimento de 21% no trimestre, e principalmente vindo de gerais administrativas e também outras despesas operacionais. Então, eu queria entender o que saiu fora aqui na linha de despesas e o que tem sido feito, o que a gente pode esperar nessa linha para frente, porque eu imagino que uma vez que o seu volume tende a melhorar nos próximos trimestres, eu queria entender como é que a gente pode esperar também as linhas de despesas operacionais, que, na minha visão, na nossa visão aqui, foi um ofensor de resultados também no trimestre. A minha segunda pergunta ela já é mais relacionada a vamos dizer, outros produtos e serviços. Né? Se a gente olhar o gráfico que vocês mostraram da evolução do revenue yield, o principal ofensor que a gente vê do revenue yield é o MDR e aluguel, que são produtos mais comoditizados, mais sujeitos à competição. Então, é claro que é importante a introdução de novos produtos. E me chamou a atenção, aqui tem chamado a atenção, o produto de crédito, né, que vocês têm lançado. Eu queria entender um pouco melhor essa estrutura de crédito que vocês estão montando. A gente deve entender isso como um banco dentro da Cielo, ou não, enfim, eu queria entender melhor. E qual a expectativa que vocês têm da evolução desse produto em termos de impacto na receita, né? A gente, você já tem alguma estimativa para passar para a gente de quanto a gente deve começar a ver a evolução dessa receita vindo de produtos de crédito no revenue? A gente pode esperar de alguma coisa significativa esse ano ou mais do ano que vem? Enfim, qualquer estimativa relacionada a isso seria importante. Obrigado. Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela primeira e a segunda pergunta o Caffarelli vai responder. Então, com relação ao primeiro ponto, as despesas operacionais. Primeiro, Gustavo, a gente tem tentado rechear o nosso release com mais informação nesse sentido. Para analisar tanto custos e despesas, a gente tem feito algumas exclusões de alguns eventos. Então, o primeiro deles, a gente exclui o FII de bandeira, só para tirar o efeito lá no custo de algo ao volume. Nesse momento, poderia parecer que o custo está melhorando por causa do FII da bandeira, mas não, né? Menos volume e acaba gerando menos resultado para a empresa. Também excluímos, nessas nossas comparações aqui, o custo com o contrato de prestação de serviços com bancos. Esse era um item que era contabilizado como redutor de receitas no ano passado. Ele agora é um item de custo. Tira ele da base. Voltou? Gustavo?
Tafarelli, você quer talvez responder a segunda parte da pergunta? A gente está tentando reconectar o Gustavo. A questão sobre a estrutura de... Eu estou ajudando aqui a fazer a reconexão. Só um segundinho, por favor. Deu aqui um problema. Oi, alô? Oi. Eu retornei aqui. Eu posso continuar? Sim, vocês me desculpem. Eu saí falando aqui e nem tinha reparado que a ligação caiu. Então, eu vou voltar para o começo, tá? Tá bom. Eu dizia aqui que a gente, quando analisa as despesas da Cielo e os gastos totais, a gente tem feito algumas exclusões importantes para verificar melhor o comportamento da conta. Então, a primeira delas, do lado do custo, é que a gente exclui o FII de bandeira, que é totalmente ligado ao volume, para deixar essa comparação mais pura. A gente também exclui o contrato de prestação de serviço com os bancos. É um item novo no custo nesse ano. No ano passado, ele era contabilizado como um redutor de receita. E a gente também exclui um montante de amortização de subsídio, especificamente porque na virada do ano de 2019 para 2020, nós decidimos ser bem mais restritivos na concessão de subsídio. O que a gente está vendo, e tem a informação disso no nosso release desse trimestre, o que a gente está vendo é que a amortização desse ano é consequência das decisões de subsídio do ano passado. Então, para que a gente também tenha um comportamento que fique melhor para vocês projetarem na conta, a gente exclui essa variável de amortização de subsídio e todos os números estão lá no nosso release. A gente também excluiu desta conta eventos não recorrentes que tivemos no trimestre. Uma perda operacional, que foi o primeiro ponto que a gente esclareceu aqui na primeira pergunta da conferência. Nós tivemos também um ajuste de contas do contrato de incentivo anterior que tínhamos com os bancos, tivemos uma baixa de equipamentos de POS danificados e tivemos um incremento da PDD para aluguel. Por isso, quando a gente olha para o comportamento das contas, Gustavo, a gente chega a uma conclusão um pouquinho diferente. Quando eu olho para esses gastos totais e faço essas exclusões, tentando dar um número mais puro para você, eu chego numa redução ano contra ano de segundo trimestre de 2020 contra segundo trimestre de 2019 de 5,4%. E com relação ao trimestre passado, uma estabilidade, um pequeno crescimento de 0,4%. Se a gente fosse olhar somente para a parte das despesas, que você comentou, e tirasse ali esses itens que eu citei aqui, a gente teria uma redução ano contra ano da ordem de 16%. Então, infelizmente, Gustavo, o comportamento dessas contas, ele leva todas as outras variáveis que eu falei, né? Tem item que se relaciona a volume e a gente exclui, tem um item de subsídio que tem uma dinâmica própria que está bem explicada no nosso relatório, e por isso a gente exclui ele da conta também, e tem alguns one-offs, que nós listamos todos aí nos nossos relatórios, para que a exclusão seja feita. Fazendo esse ajuste, a gente tem uma boa performance do lado dos gastos totais. Gustavo, eu vou responder a segunda pergunta com relação à questão do crédito. Então, assim, primeiro é importante, eu acho que o fato da Cielo pertencer a dois grandes bancos de varejo no Brasil lá atrás, quando o MDR era muito significativo, ou quando o MDR era quase que uma coisa isolada junto com o aluguel, não fazia muito sentido uma adquirência pura, como é o caso da Cielo, ter operações de crédito, até porque tinha seus bancos provendo esse tipo de solução. Com o passar do tempo, principalmente a partir de 2015, com a transformação digital, quando você olha hoje o custo, ou na verdade a estrutura de resultado de uma adquirente, é difícil você separar o MDR de aluguel, venda e comodato e de produtos de pré-pagamento e de crédito. Quando eu falo crédito, eu falo em crédito não performado, de recebíveis não performados. Então, você vai observar que com todos os movimentos que nós estamos fazendo, estruturando uma área específica de crédito, criando metodologia, criando análise de segmento, criando análise de risco, nós estamos nos preparando para entrar efetivamente no crédito não performado. A gente tem uma base de 1,5 milhão de clientes, tem clientes lá que estão conosco há 10, 20 anos, e que a gente tem total tradição de negócio com esses tipos de clientes. Eu quero, de antemão, te antecipar que a gente vai ser extremamente conservador na concessão desse tipo de crédito. Nós não somos banco ainda. Então, eu tenho que te falar o seguinte, a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente não vai parar por aí, nós estamos já desenvolvendo outros desenhos para a gente ficar com uma robustez melhor com relação ao crédito, seja sob a ótica da concessão do crédito, da metodologia, da boa análise da concessão do crédito, seja sob a ótica da captação a custos que nos dê competitividade.
Com relação ao que você perguntou, com relação aos econômicos para esse ano, a gente optou por trabalhar com nada nesse momento, tá? Projeção de impacto disso agora. A gente vai trabalhar sempre o ano de 2020, até porque esse ano é um ano de ajuste dessa estrutura nova que nós estamos fazendo. Agora, olha, para quem tinha 18% de penetração de crédito, quando você olha um concorrente nosso com 55%, nós já batemos 29%, devemos fechar esse ano com 35%, 36% de penetração. Já é um grande avanço para uma empresa que nunca, de certa maneira, trabalhou ligada a essa parte de produtos de antecipação de recebíveis ou mesmo crédito não pressionado. É isso, Gustavo. Tá ótimo. Obrigado, Gustavo. Caffarelli, se eu puder só fazer um follow-up nessa questão do crédito, só para entender, não ficou muito claro para mim, você não precisa ter uma estrutura de banco para fazer esse crédito, e segundo, qual seria, de onde viria o funding para essas operações? Não, eu não preciso ter uma estrutura de banco, na verdade eu posso trabalhar com parceiros nesse processo, certo? E eu posso trabalhar com funding, tanto do parceiro quanto funding nosso com relação a isso. Isso é uma questão discricionária e a gente, ao longo do tempo, a gente vai estar avaliando como é que nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas o que eu te adianto também é o seguinte, isso é um passo a mais, isso é um degrau a mais para a gente operar nesse sentido. Muito mais importante do que isso, na verdade, é a gente ir analisando no desenvolvimento dos nossos trabalhos o que a gente precisa realmente como uma empresa de adquirência pura, quais são os passos que nós teremos que ter dentro da Cielo para cada vez mais competitivos sobre essa ótica do crédito. Então, eu estou dizendo para você, eu estou feliz, eu acho que nós tomamos aí os primeiros passos, outros passos serão tomados ainda esse ano, a gente vai anunciar na época oportuna, mas isso mostra o seguinte, a gente não pode ficar mais trabalhando só sob a ótica da adquirência pura. Uma empresa de adquirência pura no Brasil hoje, só trabalhando adquirência, ela não sobrevive. Ela tem que ser arrojada, ela tem que ter soluções tecnológicas, ela tem que ter soluções de crédito, ela tem que ter produtos adicionais agregados na cadeia do sistema de pagamentos, ela tem que ter tecnologia e assim por diante. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta é de Renan Iquenoto, do Santander. Oi, boa tarde, Caffarelli e Gustavo. Obrigado pelas explicações aí. Eu tenho uma dúvida sobre a evolução da base de clientes. A gente viu uma queda de 137 mil clientes no trimestre. Vocês podem dar um pouco mais de cor o quanto disso é mortalidade e quanto disso é inatividade mesmo de cliente, né? O quanto que isso aqui poderia voltar com a retomada da economia. E só um follow-up na parceria com o WhatsApp. Tem alguma previsão aí de liberação do Banco Central? Obrigado. Oi, Renan, Gustavo aqui falando. Eu vou começar pela primeira pergunta e com relação ao WhatsApp eu vou passar para o Caffarelli, tá? Então, com relação à primeira pergunta, nós temos dois efeitos. A tua pergunta é com relação ao segundo efeito. Deixa eu só começar aqui pelo primeiro. O primeiro é o seguinte, como eu comentei aqui anteriormente, a gente tomou uma postura bastante mais restritiva com relação à concessão de subsídios e equipamentos vendidos. Essa postura mais restritiva se refletiu no volume de equipamentos vendidos menor. Então, pelo lado de reposição de base de clientes, pela entrada de novos clientes por equipamentos de venda, nós estamos num ritmo menor do que o do ano passado. Isso impacta a base de clientes, sim. Do outro lado, nós temos o lado de saída de cliente. Essa saída de cliente, é melhor eu caracterizar essa métrica. Aqui mostra que é a base de clientes que fizeram pelo menos uma transação nos últimos 90 dias. Então, na maior parte dos casos, Renan, são clientes que ficaram com inatividade e não uma mortalidade efetiva, tá? Até porque a gente já começa, agora nas primeiras semanas de julho, a notar um início de recuperação dessa base. Tá? Então, a gente já viu um uptick na métrica de base de clientes nesse começo de julho, ok? Com relação à segunda pergunta, aí eu passo a palavra para o Caffarelli para falar de WhatsApp e de questão regulatória, né? Tá bom. Renan, boa tarde.
Renan, veja, o seguinte, logo que o Banco Central pediu que nós parássemos a operação para ele poder ter um conhecimento maior da operação do WhatsApp, duas coisas importantes. Primeiro, o WhatsApp hoje ele está embaixo do arranjo já aprovado pelo Banco Central pelas bandeiras Mastercard e Visa nesse primeiro momento. Então, tão logo o Banco Central chamou a Mastercard e a Visa, eles levaram toda a documentação lá, documentação, inclusive, onde boa parte já é de conhecimento do próprio Banco Central por conta da aprovação do arranjo, foi aprovado, inclusive, um mês atrás. E, na prática, nós estamos agora aguardando uma posição final do Banco Central para, na verdade, direcionar aí a aprovação com relação à operação. O que eu posso te dizer que nós temos um otimismo grande que isso vai acontecer logo, até porque o mesmo arranjo que está estruturado para o WhatsApp é o mesmo arranjo de várias empresas hoje no Brasil de pagamentos que já se utilizam dele. Então, não vemos muita complexidade com relação a isso. Mas a palavra final vai ser sempre do regulador, e também preciso deixar bem claro aqui que a gente entende e respeita absolutamente esse papel do regulador de poder entender de forma complexa toda a operação, justamente porque é mais um ente de pagamento que vai estar operando dentro do país. Então, nós estamos aí num trabalho de já fornecemos todas as informações e estamos aguardando. Não dá para prever para você se vai ser perto ou se vai ser logo ou vai demorar um pouco. Mas eu diria para você que eu estou bem otimista que logo a gente tenha essa autorização. Perfeito, claro. Obrigado, pessoal. Tá? Obrigado. A próxima pergunta é de Karina Martins, do Citibank. Oi, gente, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relativo, assim, um pouco ao Cielo Pay, os novos produtos que vocês estão lançando. A gente tem visto vários M&As no setor, tanto que a PagSeguro anunciou essa semana mesmo uma nova aquisição, e a gente queria saber, assim, da posição de vocês, como que está isso? Se tem algum pipeline ou se vocês estão mais focados em desenvolver os produtos internamente mesmo. E minha segunda pergunta é em relação ao Pix, se vocês sabem, assim, se o preço das transações vai ser definido por condições de mercado ou se vai ser regulado e se vocês têm algum update nesse sentido. Obrigada. Karina, Gustavo aqui, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar pela primeira e vou pedir para o Caffarelli fazer a segunda. Então, com relação a novos produtos, né? A gente tem, primeiro, o próprio Cielo Pay é um lançamento interno, tá? Então, uma avenida muito forte de projetos e lançamento de novos produtos, fizemos questão até de destacar isso aqui no nosso material, quando mostramos ali aquele histórico de evolução de produtos. Com relação a M&A, sim, nós temos um pipeline, sim. Nós temos alguns segmentos de produtos que a gente identificou como prioritários e acompanhamos alternativas. No momento, não materializamos nenhuma negociação, nem nada que esteja no ponto de divulgar para o mercado. Mas temos um pipeline, acompanhamos e pretendemos, na nossa expansão de produtos, usar esses dois recursos, tanto de desenvolvimento interno quanto a explorar eventuais M&As, ok? E agora eu passo a palavra para o Caffarelli, para tratar a pergunta com relação ao PIX, com relação a como a tua visão, como vai ser estabelecido o preço das transações. Por favor, Caffarelli. Olha, na verdade, Karina, entre agora e novembro, tem uma série de coisas ainda para serem definidas com relação ao PIX. Embora o Banco Central já tenha definido mais ou menos o preço por transação, a gente não tem como, nesse momento, afirmar nada com relação a isso, porque, num primeiro momento, o preço será definido pelo próprio Banco Central, certo? Se isso vai mudar no decorrer do tempo, a gente vai ter que aguardar aí uma posição do Banco Central, do regulador. Não temos, nesse momento, nenhuma informação adicional para isso, e a gente já está trabalhando, só para você ter uma ideia, nesse momento, com o custo que foi fornecido pelo Banco Central. Tá ótimo. Obrigada, viu, gente? Tá bom? Obrigado. Deve ter novidades no decorrer do tempo, tá? A gente vem discutindo, seja junto à ABEX, junto ao Banco Central, a Associação das Empresas de Pagamentos,
Então, tem uma série de dados ainda que precisam ser clareados até a implementação dele. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Carmen. A próxima pergunta é de Eduardo Rosman, do Banco BTG Pactual. Boa tarde a todos. Duas perguntas aqui. A primeira sobre a Cateno, né? A gente viu que pelo segundo trimestre seguido tiveram um aumento grande de contestações de clientes. Se você pudesse falar para a gente quando é que vocês esperam que isso normalize, né? E qual que é o, controle, né, das margens da Cateno que vocês têm, né? Só para tentar ter uma ideia de qual que deveria ser uma margem mais normalizada da companhia para frente. E a segunda pergunta é sobre a estratégia no segmento de empreendedores, né? A gente vê que vocês estão ganhando share ali no segmento de varejo de empreendedores, mas queria entendendo para o long tail especificamente, né? Vocês estão diminuindo naturalmente os subsídios. Qual que é a expectativa ali, né? Vocês acham que vocês têm, vamos dizer, tem custo suficiente, custo para competir nesse segmento ou não? Obrigado. Roger, obrigado pela pergunta. Começando aqui por Cateno. Sim, tivemos, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre, um aumento de contestações. Isso acontece especialmente no momento de crise, quando a gente tem boa parte de transações de mercado sendo feitas em e-commerce ou modalidades dessa natureza. Realmente é um montante acima daquilo que a gente entende que é o ideal. A Cateno está tomando uma série de medidas para tentar trazer esse número para um patamar mais próximo ao que era do ano passado, embora eu não vá te dar aqui um indicativo de qual é a margem projetada para a Cateno após uma recuperação, eu prefiro ancorar esse número com você mais na performance do ano passado. O que a gente está vendo tanto na Cielo quanto na Cateno é que esse número do primeiro trimestre e do segundo trimestre não reflete o resultado estrutural da Cielo nem da Cateno. Então, é um momento atípico, a gente está passando para isso e, tão logo seja superada essa crise, a gente deve ter uma Cateno retornando para patamares tanto de contestações quanto de margem mais similares ao que a gente viu no ano passado, antes do início dessa crise. Com relação ao segmento de empreendedores, eu vou comentar aqui, o Tafarelli pode ficar à vontade para complementar, que no ano passado, ao final do ano passado, quando nós tomamos a decisão de mais restrição na concessão de subsídios, nós já sabíamos que esse segmento, que a gente ia abrir mão de um pouco de share nesse segmento. Inclusive, deixamos muito claro que a grande prioridade para o ano de 2020 era o crescimento específico no varejo, né? Então, temos vivido um pouco disso, sim, Rosman. Estamos abrindo mão de share em empreendedores, temos subsidiado menos, agora podemos contar aqui com a alternativa de comodato, que são coisas que o Tafarelli comentou aqui na abertura, mas o fato é que a concorrência continua trabalhando com um volume de subsídios importante e que a gente não está tão agressivo assim. Então, a tendência para os próximos períodos é que a gente tenha mais crescimento no varejo do que especificamente no long tail, no SMB, né, do que especificamente no long tail. Gustavo, eu queria só acrescentar um pouquinho o seguinte. Primeiro, uma empresa do tamanho da Cielo, com a capilaridade nossa hoje, praticamente em todos os municípios do país, é muito importante que a gente tenha no nosso portfólio produtos tanto para grandes contas, para o varejo médio, vamos dizer assim, e para o pequeno empreendedor. Nós tivemos uma excelente experiência com o pequeno empreendedor, mas como o Gustavo falou, quer dizer, o preço do subsídio estava ficando muito alto. E aí a gente, às vezes, vendia a máquina não era ativada, você perdia aquele dinheiro que você tinha colocado lá. Então, o que nós estamos fazendo hoje, veja o seguinte, a gente tem o nosso canal próprio, nossos hunters, a gente tem o nosso canal de parceiros, a gente tem os bancos, Banco Brasil, Bradesco e Caixa, que fazem prospecção e credenciamento para nós. Então, nós continuamos atuando. Eu acho interessante que, mesmo cortando os subsídios, nós temos uma performance bastante interessante. Muitas vezes essa máquina faz parte de um pacote, né? E esse pacote acaba, de certa maneira, ajudando a pagar o custo dessa máquina para o pequeno empreendedor. Então, a gente continua acreditando nesse mercado, tanto é que o WhatsApp vem com um reforço nosso para esse mercado, e a gente entende que a Cielo ela pode ser mais um player significativo nessa operação. Eu estou bastante otimista, porque esse segmento tem 25 milhões de clientes ainda que não, de empresas que ainda não se valem
de um POS ou de uma solução de pagamentos digitais, e a gente vem caminhando bastante forte por isso, principalmente por conta da nossa capilaridade. Obrigado. Tá ótimo. Caffarelli e Gustavo, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Ivone. A próxima pergunta é de Eduardo Nishio, do Plural Genial Investimentos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Caffarelli e Gustavo. Duas perguntas também. Em relação à estratégia da empresa, de certa forma, essa crise ela ressaltou um pouco a necessidade de mudanças, né? Você teve o primeiro prejuízo histórico aí da companhia, enfim, a estratégia de volumetria aparentemente mudou ao longo do caminho, você está mais focado agora no meio da pirâmide, com uma certa rentabilidade melhor. E eu vendo esses produtos novos que vocês estão trabalhando, de crédito, cartão pré-pago, queria saber, assim, como é que vocês veem, e nós acho que a crise deve ter, enfim, feito vocês pensarem um pouquinho mais sobre as mudanças. Como é que você vê a empresa daqui a alguns anos, enfim, com todos esses novos produtos que vocês estão tentando implementar? Você tem o Open Bank entrando, você tem o WhatsApp, que eu acho uma ideia sensacional, mas vocês vão tentar fazer um ecossistema um pouco mais para P2P, vocês vão tentar entrar nesse parte de banking, vocês vão competir com o Bradesco, com o Banco do Brasil, que tem esses produtos também, que estão tentando fomentar essa parte de digital. Vocês têm o aval deles, porque eles, enfim, eles são controladores de vocês. Eu queria saber um pouco dessa dinâmica que vocês estão olhando para frente em relação à estratégia da empresa, porque as coisas mudaram bastante, entendo, acho que o mundo está mais digital. Eu acho interessante os novos produtos que vocês estão engajando. E a minha segunda pergunta é em relação ao WhatsApp, que eu acho um produto interessante. A gente teve com o Banco Central, e aparentemente a nossa visão é que o Banco Central ele está muito mais preocupado, não só assim, entender um pouco do esquema de FIIs, etc., mas muito mais na relevância do WhatsApp em relação ao número de clientes que eles têm e a relevância de vocês em relação ao mercado que vocês dominam hoje, em torno de 50% de volumetria, né? E o fato de ser um arranjo fechado. Eu queria saber de vocês se essa realmente é a preocupação que vocês veem do BC em aprovar esse produto e talvez agora, acho que ontem saiu, o Caio também está perguntando, indagando mais questões em relação a esse ponto, se vocês veem alguma coisa, enfim, do CAD também em relação a esse produto. Muito obrigado. Tá bom. Eduardo, deixa eu te falar o seguinte, com relação à estratégia, eu tenho falado desde que eu cheguei aqui, é o seguinte, bom, primeiro, deixa eu deixar bem claro uma questão aqui, a Cielo, como sendo uma empresa de capital aberto, a Cielo tem a participação dos seus controladores por meio do nosso conselho de administração, né? E eu tenho que ser muito justo aqui, tanto com o Bradesco quanto com o Banco do Brasil, que a gente tem total liberdade para a gente poder fazer qualquer tipo de, digamos, de investida em termos de crédito, seja antecipação de produtos performados, seja antecipação de crédito não performado. Então, podemos, inclusive, abordar aqui o Banco do Brasil, do próprio Bradesco, porque eles sabem que se eles tiverem que perder um cliente, que perca para a gente. Certo? Então, isso está muito bem definido e a gente tem total apoio e um respeito muito grande, digamos, das regras de governança corporativa. Esse é um ponto bastante importante para deixar claro aqui. Segundo ponto, o Covid trouxe uma aceleração da transformação digital. No Brasil não tinha como fazer diferente com relação aos adquirentes. Eu vou te ser muito sincero para você que eu acho que a adquirente o protagonismo, as adquirências ganharam protagonismo nessa crise, porque, na verdade, nós tivemos que viabilizar uma série de pagamentos que, de um dia para o outro, passaram a ser a solução de muitas empresas que estavam com as suas portas fechadas. Diferente, por exemplo, eu falei que a maquininha vai acabar, né? Um dia vai acabar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a gente precisa fazer muito bem feito o nosso BAU, nosso business as usual, muito bem feito, tendo cada vez na qualidade prestado,
surpreendendo cada vez mais o cliente, a experiência que o cliente vai ter conosco. Isso, para mim, é fundamental, é uma regra de sobrevivência. Agora, se a gente fizer tudo isso, na verdade, Eduardo, e a gente não cuidar da transformação digital, a gente morre ali na frente. Então, o que nós estamos fazendo hoje é um trabalho concomitante. Uma parte do time cuida do BAU, uma parte do time cuida do operacional, melhorou o NPS, melhorou o volume de queda de volume de ligações do call center, melhorou o pessoal que liga para o helpdesk, tempo de respostas nossas melhorou bastante, etc. Mas, concomitantemente a isso, tem que ter solução como a gente está fazendo agora, o Cielo Pay, tem que ter parceria como a da Ambev ou do próprio WhatsApp, outras que a gente vai anunciar em breve. A gente tem que estar criando soluções para agregar valor para todos os segmentos. A gente tem uma especialidade muito forte na Cielo para atuação em grandes contas. Pode ter certeza que a agregação de valor que a Cielo dá para grandes contas, nenhum outro adquirente consegue ter as mesmas condições que a gente tem para grandes contas. Isso é um diferencial comparativo para nós, tem nos ajudado bastante. No varejo, você tem que vir com soluções rápidas, conciliação, extrato, logística na entrega da máquina, logística na manutenção da máquina. E a gente tem um privilégio em tudo isso, porque, poxa, a gente tem quase 14 mil agências espalhadas por todo o Brasil, né? Quando soma Caixa, BB e Bradesco, a gente tem mais de 1.000 hunters nossos próprios fazendo prospecção dia. A gente tem uma série de empresas parceiras que fazem credenciamento para nós e são remuneradas não pelo credenciamento, mas sim pelo volume que elas trazem para nós no nosso dia a dia. Então, o que eu digo, não existe mais no futuro uma empresa de adquirência pela sua questão tradicional. O que vai valer no futuro é a solução e nos prover os nossos clientes, não dentro da nossa expectativa, mas dentro das necessidades deles, que serão necessidades diferentes conforme o segmento que a gente estiver atendendo naquele momento. Então, a gente precisa se reinventar. Eu acredito que a gente já está se reinventando. Volto a dizer para você, eu acho que foi uma chancela muito legal quando o Facebook escolhe a Cielo para ser o seu parceiro aqui no Brasil. Perfeito. Não sei se eu te respondi tudo. Follow-up aqui nessa questão. Vocês realmente, pelo que eu entendi pelos produtos aqui, enfim, cartão pré-pago, digital banking, wallets, etc. Vocês estão tentando entrar também no P2P. E talvez uma pergunta aqui um pouco mais, vamos dizer assim, de posicionamento da empresa, né? Até então vocês foram muito mais voltados para o P2M, né? No P2P, vocês não têm essa capilaridade, né? Como é que vocês pretendem atacar? A gente tem essas competitivas de vocês também entrando nesse mercado, são novos também nesse mercado, até um estava mais no low tail, mas é um esforço enorme da empresa. Tá legal. Eduardo, é o seguinte, primeiro, deixa eu falar uma coisa para você, o arranjo do WhatsApp, ele é um arranjo aberto, tá? Ele não é um arranjo fechado, ele é um arranjo igualzinho, é um arranjo aprovado pelo Banco Central, um arranjo aberto, responsabilidade da Visa e da Mastercard, e hoje, eu não vou citar aqui, mas tem N empresas grandes, que muitas ligadas com o Final Pay, né? Muitas ligadas com o Final Pay, que hoje podem, já fazem esse tipo de transferência. Eu acho que o Banco Central está bastante preocupado e as dúvidas estão sendo esclarecidas pelo tamanho do WhatsApp, né? Mas eu vou te dar um número aqui. A gente acha que até o final do ano a gente não tem 100 milhões de transações transferidas entre seja no P2P, seja no P2M, tá? É um processo ainda que vai demorar tempo para ele poder estar alavancando. Trabalhar no P2P é uma obrigação nossa, tá? Tanto é que o Apple Pay hoje, o nosso Cielo Pay hoje, na verdade, o Apple Pay, desculpa, o Cielo Pay nosso, ele já permite esse tipo de transação entre pessoas, uma vez que as duas já estejam cadastradas no nosso Cielo Pay. Então, a gente não pode mais ficar no nosso cliente, Eduardo. A gente tem que ir até o cliente do nosso cliente. Eu acho que esse é um preceito que nós, adquirentes, temos que adotar a partir de agora.
Perfeito. Então o WhatsApp é um arranjo aberto, né? Então acho que não deveria ter tanto... É um arranjo aberto. É um arranjo aberto. Obrigado. Ok, Exato. muito obrigado. Obrigado a você. A próxima pergunta é de Vitor Ichabel, do Bradesco BBI. Boa tarde, Cafa, Gustavo, Jean, obrigado pela oportunidade. Boa tarde para os demais ouvintes também. A minha pergunta é mais mundana, é com relação ao Receba Rápido e ao crescimento da participação do produto ou da funcionalidade no trimestre e a contribuição para o revenue yield, que foi relativamente pequena, sequencialmente, mesmo com esse grande incremento. Ao que vocês atribuem essa contribuição menor, mesmo com uma expansão tão maior do produto? É uma estratégia de preço, de proximidade com o cliente, de simplificação da precificação, enfim, só para ouvir de vocês um pouco o que justificaria essa contribuição menor no revenue yield vindo de uma penetração tão maior de Receba Rápido. Obrigado, gente. Oi, Vitor. Gustavo aqui, obrigado pela pergunta. É exatamente o ponto que você iniciou quase respondendo a tua pergunta, né? Que é, primeiro de tudo, essa expansão é voltada a um trabalho muito focado do time comercial, em especial nesse momento de pandemia. Tá? Então, o que a gente viu é que, felizmente, a modalidade de visita virtual, digamos assim, fazer um vídeo ou um call com o cliente, possibilitou que mais clientes fossem abordados em um dia, e como a gente priorizou bastante a oferta do Receba Rápido, a gente acabou tendo uma conversão muito grande. Quanto à precificação, Vitor, é exatamente o que a gente está fazendo. Tá? A gente está acompanhando como cada concorrente está colocando os seus produtos no mercado e tentando oferecer uma precificação conjugando o preço do Receba Rápido, o MDR e o aluguel que seja compatível com a concorrência. Então, por esse motivo, que quando você olha o comportamento do revenue yield, você não viu um impacto na variável preço grande, porque o preço do todo tem que ser adequado àquilo que a concorrência está fazendo, tá? Então, essa penetração vem dessas duas estratégias, um foco muito grande nisso e também um preço bastante adequado, segmento por segmento, àquilo que a concorrência está fazendo. Excelente, Gustavo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. A próxima pergunta é de Domingos Falavina, do JP Morgan. Opa, bom dia, Gustavo, Tafarelli e todos também. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu vou até ir rápido, porque eu imagino que vocês devem ter um call em inglês começando daqui a pouco. A minha dúvida é meio que de posicionamento estratégico. Assim, muita coisa, para a gente aqui, para uma parte dos investidores, parece que a Cielo, enfim, mudou muito de estratégia, né? Até uma herança aí de gestões passadas, né? Tem muito a ver com vocês. Mas o ponto é assim, parece que pelo discurso, olha, a gente vai gastar menos em subsídio, que o long tail, que até um ano e meio, 2 atrás, era um foco, parece que não será mais tanto, porque você obviamente tem que desembolsar um caixa grande para comprar aí. O large corporate, assim, pela redução de pré-pagamento, ou vocês falam que é um foco, mas pela redução, pelo aumento de spread, presumo que vocês estão priorizando lucratividade em relação a subsídio, enfim, isso obviamente vai reduzir teu volume com large corporate, que parece que foi parar no Santander, né, pelo volume que cresceu lá. Então, assim, minha pergunta é, quando vocês fazem um benchmarking versus a concorrência, você fala assim, olha, quem está indo bem? Assim, a Pags é um long tail, não é lá que você quer. Stone, por exemplo, está indo bem no que aparece ser mais o seu core de SME. A diferença de lucratividade, o tom de vocês está até tranquilo, mas o resultado foi ruim, né? Então, assim, quando você compara e benchmarka, você fala assim, olha, a receita nossa versus uma Stone, ou quem quer que seja que vocês acreditam que está fazendo bem, está vindo, a maior parte da diferença de lucratividade está vindo de receita, então não vamos ter que aumentar preço. Está vindo de custo, são os custos de transação, está vindo de subsídio. Exatamente aonde que está o delta e como que vocês pretendem fechar esse gap, assim, meio bi de subsídio que saiu, porque o crédito que vocês falam não é um motivo de lucratividade maior do principal concorrente. Ele é a antecipação de recebível de quem está travado. Então, talvez seja uma opção, vocês irem atrás de antecipar todo mundo. Mas o produto bancário, meu ponto é assim, não justifica tudo. Eu queria entender exatamente a estratégia em cada linha. Tá bom. Olha, eu vou começar aqui, Domingos, e o Gustavo depois me complementa com os dados ali.
Primeiro, eu queria dizer o seguinte, quando a gente veio para a Cielo tinha perdido 50% que ela tinha em varejo, ela bateu 30%. E se a gente não tivesse mudado a maneira da gente voltar para o jogo, adequando o preço da Cielo, a gente poderia estar chegando no final desse ano com quase 10% do mercado de varejo, tá? O que não faz o mínimo sentido uma equação em que você tem uma predominância de grandes contas. Principalmente para nós que não temos um banco em cima da gente aqui diretamente, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem hoje, a nossa estratégia foi a correta ano passado, a gente voltou para o jogo, a gente segurou a onda do varejo, o varejo voltou a crescer, nós aumentamos market share por 2 meses consecutivos, isso não acontecia desde 2016, nós crescemos base de clientes que não acontecia desde 2016, nós crescemos volume, nós melhoramos em 400% o NPS da nossa empresa, então, assim, fizemos um primeiro movimento. O segundo movimento, você acabou de definir. Na verdade, é um movimento agora do seguinte, eu preciso apresentar rentabilidade para o nosso sócio. Então, rentabilidade para o nosso sócio significa o seguinte, tem contas que quando você soma o interchange, quando você soma fee de bandeira e você soma custos operacionais, custos de processamento, ele já fica mais caro do que a taxa que eu estou cobrando. Então, esse cliente, infelizmente, a gente não tem condições de manter aqui. Se algum outro adquirente que tem praticamente os mesmos custos que a gente tem condições de manter, é problema dele. O nosso aqui, efetivamente, a gente está fazendo um trabalho forte para a gente poder ter uma estrutura de receita bastante adequada à nossa capacidade que nós temos hoje de estar em todo o país, ter produtos, ter um portfólio completo que atende desde o empreendedor, do varejo e de grandes contas, e a gente, na verdade, continuar avançando nisso numa equação que faça sentido. Então, caminhamos bem nisso, eu acho que a gente está no caminho certo. A nossa estrutura de custo ela está sendo muito mais adequada a essa realidade nova. A renegociação que nós fizemos com os bancos com relação a incentivos, isso para nós foi importante. Houve uma sensibilidade dos bancos, que se você olhar a adquirência do passado para agora, a gente teve uma redução de mais de 60% em termos de MDR. Então, quanto em incentivo, Caffarelli? Desculpa se eu perdi, porque falhou aqui a ligação, mas era uma cifra? Nós tivemos uma redução de MDR ao longo dos últimos, de 2013 para cá, de mais de 60% em relação ao preço. Tá? Se você fizer uma pesquisa no mercado de todos os adquirentes, você vai chegar a esse valor. Então, o que nós estamos fazendo agora, como eu te falei, é readequando essa estrutura de receita. E outro ponto absolutamente importante, a Cielo tem que ser do tamanho da capacidade que ela tem de gerar resultado. Então, se a Cielo de 4 bilhões é uma, a Cielo de X bilhões hoje é outra. E o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento é readequando a nossa empresa, seja por OBZ, seja por uma reestruturação de estrutura, de força de vendas, etc., para que a gente seja mais competitivo e mais eficiente. Eu acho que o Gustavo pode colocar alguns números a mais aí para nos ajudar nessa discussão. Tá bom, eu vou falar muito rapidamente, só recheando o número que o Caffarelli falou, porque a gente daqui a pouco realmente tem call em inglês, tá? Então, se eu pudesse falar em bullets aqui, Domingos, então no segmento de grandes compras, a estratégia é rentabilizar mais. No segmento de empreendedores, a gente, e isso está lá no nosso livro, Domingos, a gente teve amortização de subsídio, que isso é muito carregado pelo número do ano passado, de 76,9 milhões de reais no primeiro trimestre e 60 milhões no segundo trimestre. Só para fins de comparação, a concessão de subsídios no segundo trimestre foi de 6 milhões. Isso eu chamo de praticamente zero, tá? Então, você tem um montante de 70 milhões, 60 milhões por trimestre ainda de amortização de subsídios. Isso, pelo prazo normal disso, no ano que vem não vai mais estar lá. Na parte de gastos, a gente tem feito alguns avanços, eu fiz alguns comentários aqui numa resposta específica sobre gastos, tirando efeitos não recorrentes e outros itens, e a gente vai continuar sempre com rodadas sucessivas de aplicação de OBZ. E, especificamente, quanto ao nosso investimento nos Estados Unidos, na Cielo USA e, por consequência, na Merchant Me, a gente teve uma perda em reais, um prejuízo registrado na contabilidade em reais, no primeiro trimestre, na Cielo USA, de 54 milhões, e no segundo trimestre de 87 milhões. Né? Então, se eu fosse resumir bastante aqui, Domingos, para deixar o nosso foco somente no varejo, no meio da pirâmide, onde a gente tem avançado bastante, o
que a gente tem que resolver, além do varejo, mais rentabilidade em grandes contas, passar por esse período ainda de amortização de subsídio remanescente de empreendedores, isso é uma questão de tempo, a gente já vai chegar lá, continuar com o trabalho de eficiência e chegar a uma solução estrutural para a nossa subsidiária nos Estados Unidos, que está onerando o nosso resultado bastante. Gustavo, só para pegar assim, ordem de grandeza, então, assim, vamos dizer, Merchant Solutions, uns 120 milhões aí no somado, 130, uns 250 de ajuda, e as contas deficitárias que vocês podem limpar do balanço que dão prejuízo, é coisa de mais de 200 milhões, 100, 500, só para ter uma ordem de grandeza, o tamanho da feira da conta do subsídio? Por segmento, infelizmente, Domingos. A gente tem um trabalho de rentabilização forte, mas não abre a estratégia, nem o P&L por segmento, tá? Tá bom. Obrigado, bom com o inglês, vocês. Obrigado, Domingos. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Caffarelli para as considerações finais. Bom, muito obrigado aí pela presença de todos. Como eu falei para vocês, eu queria muito reforçar o foco na Cielo. Não essa Cielo que enfrentou, como todas as demais empresas enfrentaram o Covid de uma forma cheia, né? Em abril, maio e junho, mas eu queria que a gente observasse uma Cielo que vem se reinventando a cada dia para continuar sendo a grande líder desse segmento. Então, agradeço a vocês. Nosso time todo de RI está à inteira disposição. Eu estou à inteira disposição de qualquer esclarecimento que se fizer necessário aí no decorrer do trimestre, tá bom? Um abraço forte e muito obrigado pela atenção. A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.